O que Paulo viu no mundo espiritual. Hoje nós estaremos aprendendo e entender um pouco o que o apóstolo Paulo viu baseado em aos Efésios no seu capítulo de número 6. Ele estava preso em Roma quando escreveu esta carta muito poderosa e profunda. Nós estaremos entendendo a função de cada demônio na sua parte das hierarquias. Nós vamos entender as suas classes e entender o que realmente o apóstolo Paulo detectou naquele período e que nos dias atuais se torna tão profundo e se torna muito mais real naquele período que ele estava escrevendo. Vem comigo no Limites do Saber. Deus te abençoe. Nós vamos estar aprendendo hoje sobre o que realmente o apóstolo Paulo viu no mundo espiritual. Hoje nós vamos estar entendendo um pouco mais sobre batalha espiritual. É um assunto muito difundido, existe aí vários vídeos falando sobre o assunto, mas hoje Deus nos trouxe algo um pouco diferente. Nós vamos caminhar por aquilo que é da orientação que o Senhor tem nos concedido. O primeiro ponto que nós vamos entender, baseado nas Sagradas Escrituras, em aos Efésios, no seu capítulo de número 6, versículo de número 12. Vamos entender o que Deus quer falar. Estou aqui com a minha Bíblia e nós vamos ler para entender um pouco. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras em aos Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os príncipes, os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. Só até aqui. Então nós entendemos que a nossa guerra não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Mas nós vamos tentar entender um pouco sobre separando a classe dessa hierarquia espiritual da maldade. Primeiro nós vamos entender um pouco sobre o principado. O principado está o card aí, dá uma olhada. É mais ou menos isso para vocês tentarem entender. O principado nada mais é aquele que governa nações, governa estado, governa cidades. Então muitas das vezes quando nós vemos uma cidade dominada por certas situações que nós olhamos e são coisas difíceis de se entender e de se explicar, a degradação daquele estado, daquele município ou daquela cidade. Muitas das vezes você acaba vendo pelos telejornais, você acaba vendo pela mídia a situação daquele município ou a situação daquele estado, exemplo, morte de formas exageradas e não há nenhuma explicação, nem a mídia consegue explicar. Começa a entender que é algo espiritual, não tem nada de normal, é anormal. Quer ver uma coisa bem específica para nós entender, baseado nas Sagradas Escrituras? Daniel estava orando por nação, estava orando por Israel e ficou por 21 dias retido aquilo que Deus já tinha passado para ele entender. O anjo, quando foi trazer a revelação, ficou parado por 21 dias. Que foi Gabriel e o arcanjo Miguel guerreou durante 21 dias, ou seja, houve uma batalha no mundo invisível. Amados, a batalha espiritual é algo muito real, é muito mais real do que o nosso mundo físico que nós estamos aqui presente. Então houve uma grande batalha. Então nós entendemos que em Daniel capítulo 10 nós vemos essa batalha. Então é uma batalha de nações. Então, por isso, nós devemos estar intercedendo e orando. Esse é o primeiro, é o principado, batalhas. O segundo está aí no card, que se chama potestades. Em outras traduções, você vai ver em algumas bíblias que vai dar os governantes, que são, na realidade, autoridades delegadas. Está na Bíblia, são autoridades delegadas. Poder em direito são os que executam as ordens dos principados. Tanto é que são aqueles que muitas das vezes ele está relacionado a certas situações de familiares que estão com maldições em gerações e que perduram por anos. Pessoas que muitas das vezes estão sobre o vínculo de rejeições, estão afundados nas lamas de maldições de gerações e que não conseguem se quebrar, ou seja, estão amarrados.
Então nós muitas das vezes encontramos isso diante de uma sociedade onde muitas das vezes muitas famílias com a mesma classe de problema, né? Olha, morreu de alcoolismo, morreu de depressão, morreu de câncer, o relatório sempre foi esse, né? Eles até normalizam, porque falam, olha, isso aí já vem de família. Então muitas das vezes isso aí nada mais é que um problema espiritual e um problema que está perdurando por gerações. Esse é o trabalho da potestade, dado direito em poder, governa. Eles são uns tipos de demônios que eles acabam governando as situações. Então nada mais é que eles acorrentam pessoas e passa por gerações, oprimindo aquela descendência ou aquela família. Então são uma guerra espiritual. Vocês têm que entender que o mundo espiritual é um mundo bem organizado, bem estruturado. Nós, como cristãos, precisamos entender que a nossa guerra, como diz o apóstolo Paulo, ela não é física, é uma guerra espiritual, e que o inimigo ele sabe como atacar no momento certo e na hora certa, e ele tem os seus agentes específicos para tratar a cada situação. Neste momento nós vamos estar falando também sobre o terceiro da hierarquia espiritual, que são, deixa eu ver aqui pela Bíblia aqui, o príncipe das trevas deste século. Na realidade, são esses tipos de demônios que ele trabalha através da mídia, da cultura, da política, da educação e do entretenimento, né? E muitas das vezes no grego chama-se cosmocratos, ou seja, demônio dos ares, que influenciam pessoas, seja no meio da política, seja no meio da cultura, seja no meio das mídias, do entretenimento. Existem muitos programas que eles são programas passivos para querer neutralizar e cauterizar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso conceito, a forma de nós agirmos. Então, por isso, existem certos tipos de programações que o teu próprio espírito humano não conecta com aquilo, mas muitas das vezes você acaba sendo vencido, porque é um espírito de influência, é um espírito que quer pegar, neutralizar as suas forças, neutralizar ou paralisar ou bloquear você na situação que você está pensando ou agindo. Então muitas das vezes ele está envolvido dentro da política, está envolvido dentro da parte da cultura, dentro da parte do entretenimento, e muitas das vezes algumas modas que se lançam, ele está influenciado. Alguns conceitos, algumas opiniões, eles estão influenciando pessoas naquele momento. Por isso que muitas das vezes você olha e se confronta com a situação e você pensa assim, mas será que as pessoas não estão enxergando? Nada mais é que a influência do príncipe das trevas, ou seja, é um demônio que ele age nesse meio, deixando muitas das vezes as mentes das pessoas cauterizadas, né? A gente vê uma situação propriamente dita em Marcos, no capítulo 5, quando fala sobre aquele jovem gadareno, que era uma sociedade que já sabia do fato daquele jovem. Segundo, quando a gente começa a ler os relatos, dá para se entender que algumas pessoas não passaram por aquele caminho, né? Mas quando aquele jovem foi se liberto, diz que havia uma legião no corpo dele quando o mestre expulsou aquele mal. Então, na realidade, era um espírito de influência que estava sobre aquela situação. Agora, pensa cá, imagine, era uma sociedade que via a situação daquele jovem gadareno, mas para aquela sociedade, a situação dele já era normal. Você está entendendo? É mais ou menos que trabalha esse demônio, tipo, ele quer incutir na minha e na sua mente que essas coisas que vêm, que você vê que não é nada normal, normalizar na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no seu capítulo de número 12, sobre que não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a nossa mente precisa ser renovada. E é todos os dias que a nossa mente precisa ser renovada pela palavra do Senhor. Você está gostando desse conteúdo? Esse conteúdo é muito profundo, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, desde já, compartilhe esse vídeo, deixa o teu like aí, também deixa o teu comentário e inscreva nesse canal Limites do Saber. Vamos para o próximo, né? Vamos para o quarto, que chama-se as hostes espirituais da maldade, que no grego ele quer dizer pneumática, em outras palavras, tá falando de quando fala sobre pneuma, que fala sobre a alma, e pornérias, que quer dizer maldade ativa, ou seja, são um tipo de demônios que eles trabalham de uma forma ativa na maldade. Eles são os tipos de demônio que trabalham para atacar indivíduos, atacar pessoas, e muitas das vezes colocar sentimentos de rejeição, sentimentos de derrota. Muitas das vezes você se acorda no meio da madrugada com pensamentos que você nunca imaginou, nunca pensou, nunca deduziu. Esses demônios, ele agem para te diminuir, colocar pensamento de rejeição, que ninguém gosta de você, que você não vale nada, que você não tem condições de crescer, de prosseguir, de projetar algo novos. Esses demônios guerreiam muito próximo da gente, muito próximo. Independente se você é um cristão ou não, se você é uma pessoa fervorosa ou não, ele está agindo. E a função dele é querer neutralizar o milagre, a bênção de Deus sobre a tua vida. A visão deles é o seguinte, é que você não acredite propriamente na palavra de Deus. Ele é um tipo de espírito que trabalha na perversidade, é uma maldade ativa na perversidade, ou seja, para ele o tempo dele é curto, ele sabe, e ele quer neutralizar todas as energias da sua vida. Ele quer tirar a semente da palavra do Senhor. Como diz em Marcos, no capítulo 4, versículo de número 15, se não me falha a memória, que saindo o semeador e lançou a semente, vem logo Satanás e arranca a semente em quem foi semeada. Que semente é essa? É a palavra. Então ele faz de todas as formas para que nós não venha absorver o que a palavra do Senhor venha germinar em nossas vidas. Esse aqui é algo muito profundo sobre a hierarquia espiritual que o apóstolo Paulo falou. Então nós falamos um pouquinho sobre a parte da hierarquia espiritual, mas o Senhor não nos deixou de mãos vazias. O Senhor nos deu uma armadura, e qual o apóstolo Paulo denomina como a armadura de Deus. Vamos entender sobre como funciona essa armadura para as nossas vidas? Vamos aqui nas Sagradas Escrituras e como o apóstolo Paulo explica para nós entendermos. Versículo de número 13 diz assim, versículo número 14, estáis pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisto, por todos os santos. Muito profundo isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Nós vimos a parte da hierarquia das trevas, mas aqui nós vimos a armadura de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo fala, e tendo cingido os vossos lombos. Cingir, amados, nada mais é que nós propriamente venha se prender, e prender como a palavra de Deus em nossas vidas. Essa couraça da justiça, tendo cingido os lombos. Então nós precisamos estar cingido com a presença de Deus. O que é cingir?
é atar, é segurar, amado. Estar firme na palavra, estando cingido na palavra, ou seja, o teu cinto vem estar firmado no Senhor, ou seja, segurança, suas vestimentas. E as vestimentas, amado, como diz a palavra do Senhor, que sempre seja alva as suas vestes. Então, que possamos estar sempre firmado com as nossas vestes alvas perante a presença do Senhor. Isso significa certeza da salvação. Quando se fala também sobre os pés preparados com o evangelho da paz, significa andar em segurança, amado. Firmeza daquilo que você já está vivendo. Isso é a armadura de Deus. Você está com os teus passos, pisa firme e pisa bem, porque você está carregando agora a marca de Cristo. Ou seja, o inimigo ele pode te acusar de tudo, mas o evangelho está sobre a tua vida e você tem paz com o Senhor. Outra passagem aqui que o próprio apóstolo Paulo fala, tomando sobretudo o escudo da fé. E o escudo, ele vai te proteger de todos os dardos do maligno. O escudo, ele vai te proteger de toda ação e de toda cilada do adversário. Então, quando vem os tipos de setas, batalha e as guerras, meu amado, o escudo, ele será a tua proteção. E como eu vou usar o escudo? O escudo é para você se proteger de tudo quanto é ataque, de falácias que vêm sobre a sua vida, onde você vai interceder. E o escudo nada mais é um local de intercessão, um local de oração. Quando está falando sobre escudo, está falando que você vai se defender dos ataques do maligno. O maligno, ele muitas das vezes, ele fica ausente, mas depois ele retorna querendo atacar de alguma forma para querer minguar a sua fé. Tanto é que a palavra de Deus nos diz que o inimigo, Satanás, tentou o nosso mestre por 40 dias e não venceu, mas depois diz, e ausentou-se por algum tempo. Então nós precisamos entender que a guerra espiritual é uma guerra verdadeira, é uma guerra que nós precisamos estar preparados, que o nosso inimigo não brinca de ser inimigo. Então isso é o escudo da fé. E agora vem a parte da nós falamos sobre o escudo da fé e também nós vem com o capacete da salvação. Por que capacete? Capacete, ele te protege. Nós sabemos que o capacete, ele é um equipamento para proteger o quê? A nossa cabeça. Os motociclistas usam para isso. Seja nas empresas também, ou onde tem as metalúrgicas, siderúrgicas, seja qual tipo de empresa for. Os funcionários carregam o capacete para proteger a cabeça. E a cabeça, amado, por quê? Para que nós não venhamos tomar as pancadas do inimigo. Quando fala de cabeça, está falando de consciência. Para que as setas não venham plantar na nossa mente. Lembra quando nós falamos do último demônio, os espíritos maus, que quer influenciar, quer sabotar, quer tirar a palavra de Deus, a verdade, a veracidade da palavra de Deus em nossas vidas? Então, por isso, essa função do capacete. Da mesma forma que o inimigo quer nos atacar, o Senhor nos deu suplemento, o Senhor nos deu a armadura para que possamos viver uma vida protegida. Também Ele nos concedeu a espada do Espírito. A espada é isso aqui, a palavra. É a palavra que te garante a vitória, é a palavra que te sustenta, é a palavra que te justifica, é a palavra que faz você andar, é a palavra que faz você prosseguir. Então, por esta palavra, nós caminhamos. Então, essa é a palavra, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Então, tomamos posse dela. E por final, o apóstolo Paulo fala assim, orando em todo tempo, orando tanto tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Profundo, amado, profundo. A nossa oração, ela tem que ser com súplica. E quando fala assim oração,
Aqui nós vamos tentar entender um pouco como. Eu não vou estar de joelho dobrado, mas coração inclinado, né? A oração ela pode ser feita de joelhos, de pé, andando, caminhando, mas uma coisa é muito forte. Não só é a oração, mas um coração inclinado a essa oração, que é a certeza o Senhor nos ouvir. E como? Em espírito, né? Tem como fazer isso? Há um escritor, um pastor muito usado por Deus, muitos anos atrás. Vou tentar aqui falar o nome dele, que é o inglês, é Smith Wigglesworth, que diz que era muito usado. Inclusive temos até um livro aqui dele, um livro dele muito bom, creio que vocês podem ver aí em qualquer site gospel, que é o Atreva-se Crer, de Smith Wigglesworth, muito usado por Deus. E perguntaram sobre a vida de oração dele, e perguntaram para ele assim: pastor, a senhora quantas horas por dia, né? Ele falou assim: olha, eu oro 15 minutos. E eles ficaram perplexados: mas 15 minutos, pastor? Com o tamanho poder que Deus usa. E ele depois até brincou, foi um pouco cômico, e diz assim: olha, na realidade eu não fico 15 minutos sem orar. Neste momento eu estou orando. Ou seja, ele estava conversando com o irmão, mas ele estava em espírito de oração. Assim que deve ser a vida do cristão. Se você quer ter uma vida baseada na palavra do Senhor e quer ter a presença de Deus, essa é uma renúncia. A salvação é de graça, mas a salvação é um preço a se pagar. Cristo já fez o seu papel na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Agora basta nós sabermos que a salvação é de graça. Dentro dessa salvação que é de graça, existe a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, que há um preço de nós crucificarmos a nós mesmos. Como diz a palavra, quem quer seguir ao Senhor, tome a sua cruz e siga Ele. Tá bom, amados? Que Deus os abençoe de forma poderosa. Esse foi aí um conteúdo com certeza que o apóstolo Paulo viu, muito profundo. Compartilhe esse vídeo aí e que Deus te abençoe poderosamente. Até mais o próximo vídeo.